No ano de 2010, a minha mãe comprou um computador da Positivo pra mim. E jovens, esse foi o primeiro game que eu já joguei em um computador em toda a minha vida. A energia que eu sentia jogando esse game era simplesmente surreal, por um exclusivo motivo que atualmente tá em falta nos games, que é a questão de ser um game completamente ambientado à noite. Todas as mecânicas desse game me chamavam a atenção, só que uma das coisas mais insanas pra mim era que pela primeira vez na vida eu tive medo de um chefão num game de corrida. Quem nunca jogou Need for Speed Carbon e escolheu o Camaro como carro principal e se viu atolado na Indy, mano, ela te encarava de um jeito muito intenso. E eu tava pensando numa coisa que me deixou bem triste, bem magoado de certa forma. É sobre o problema de você envelhecer. Eu tenho 26 anos, eu não me considero necessariamente um cara super velho, só que quando eu me pego jogando Need for Speed Carbon e eu vejo que nenhum game me traz a mesma sensação que eu tive quando eu joguei isso, é uma situação que me deixa um pouquinho preocupado, sabe? Você sabe o que que é? Você entrar numa corrida dos chefões e começar a ficar ansioso com toda essa aura que o game te passava, mano. Olha a cara da Indy nesse Charger, mano. É um Charger RT, provavelmente de 1969. Cara, olha essa encarada. São coisas que você simplesmente não esquece. Só que a grande questão é a seguinte: será que o problema é realmente que os games atuais não prestam? É um problema psicológico pessoal, onde eu virei uma pessoa insuportável e que de fato ache que tudo novo é ruim e tenha coisas novas interessantes? São pouquíssimos games que me passam uma sensação, seja positiva ou negativa atualmente. A ideia de você ficar com medo sem precisar necessariamente ser assustado por algo, a ideia de você sentir uma felicidade genuína ou uma raiva genuína, eu não sei explicar pra vocês. É como se um fusível dentro de mim tivesse morrido, saca? E tudo seja mais do mesmo. Além da ambientação durante a noite no Need for Speed Carbon, que me chamava bastante atenção, e além de todos os boss, que além da Indy, a gente também tinha o Ken de Bushiro, que também assustava. E tinha uma parada muito curiosa do Need for Speed Carbon, que até a auxiliar do Ken de Bushiro, que eu não lembro, eu acho que era a Yumi, até correr com aquela mulher me fazia bem, cara. Eu sinto falta de games que me passem essa energia, saca? Mesmo positiva ou mesmo negativa. E às vezes eu me pergunto se o problema é de fato eu ou se o problema é o game. Se eu pudesse dar uma dica pra quem é mais novo que eu, sei lá, uns 14 anos, 15 anos, aproveita bastante a sua juventude, porque eu não aproveitei a minha como eu deveria ter aproveitado. E hoje eu tenho tudo que eu sonhava em ter quando eu era pequeno, só que eu não tenho mais o gosto pela coisa, saca? Mentira. Passar nesse atalho aqui ainda me dá gosto, pelo amor de Deus, hein? Jogando no controlezinho ainda, rapaz. Paz. Um dos maiores erros da Electronic Arts, que faz eu odiar essa empresa com toda a minha alma, foi ter cobrado da Black Box, a Black Box que foi o estúdio de desenvolvimento do Need for Speed Carbon, ter cobrado deles que esse game tivesse um desenvolvimento super acelerado. E com isso não é impossível que você zere esse game em, sei lá, uns 40 minutos. Eu acho que é um pouco de exagero, mas 1h30 mais ou menos. São poucas corridas, uma história que foi contada pela metade, sendo que, por incrível que pareça, no mapa ainda teria sim continuação dessa história em outros cantos da cidade, como Canyon. Tanto que você vê que em Palm City você tem o West Canyon, você tem o East Canyon e você tem o Carbon Canyon. Só que graças à sede corporativista da Electronic Arts, a gente teve um jogo extremamente capado e que mesmo capado e super pequeno me dava medo. Esse game aqui é exclusivo nessa corrida. Essa corrida aqui é contra o Darius. Quem já jogou Need for Speed Carbon sabe quem é o Darius. Eu me lembro de sentir medo de não conseguir zerar isso, de tanto terror psicológico que de certa forma esse jogo me passava, cara. É uma coisa muito singular de cada um e muito estranha de explicar, porque simplesmente ninguém vai te entender, saca? A energia de correr no Canyon, sabendo que a cada curva você podia bater e simplesmente cair lá embaixo, somados a todos os 4 chefões que você bateu, que você venceu atrás de você, tanto nessa corrida do Canyon em si, quanto na corrida principal, antes do Darius chegar. Quando eu corria com Darius, eu simplesmente tinha, ao menos esse era o meu truque, de salvar isso daqui com um Muscle Car, seja um Corvette C6,
seja um Dodge Viper, pra simplesmente passar dele as primeiras corridas, porque se eu fosse no Canyon inteiro, eu não conseguia chegar no fim com ponto. Eu sinto uma extrema falta de jogar um game e ter algum sentimento, cara. Eu não sei se os games estão frios, ou se o tempo me deixou frio por dentro. E outra coisa que me passava um sentimento muito assustador, digamos assim, é literalmente essa rádio da polícia com as perseguições do Need for Speed Carbon. Você vai ver que tem um policial ali atrás, que ele vai me achar daqui a pouco. Olha só, não precisei fazer nada. E simplesmente eram perseguições que você não tinha muito o que fazer, dependendo do nível de procurado que você tivesse. Você tinha toda aquela mecânica de passar por locais que você conseguia quebrar, que você conseguia danificar o carro da polícia de alguma forma, mas toda a parte desse jogo, ela era muito sensitiva, se é que essa é a palavra certa pra definir. Tudo que você fazia aqui te transmitia um sentimento. Esses roadblocks, por exemplo, que quando o seu nível de procurado tá um pouco maior, eles tinham os pregos, os spikes, que te assustavam de certa forma. Num cenário onde a Electronic Arts transformou algo bobo, que é, sei lá, um joguinho aleatório de PC, em algo que conseguia traumatizar uma criança. Eu não vou falar necessariamente traumatizar, porque é uma palavra muito forte, mas passar um sentimento muito intenso que a pessoa tinha que vencer, como se a vida dela dependesse daquilo. E eu achava isso simplesmente sensacional, porque quem mexe com o público sabe que você transmitir uma mensagem, seja positiva ou negativa, é simplesmente difícil, cara. A menos que você seja super attention war e chame muita atenção, o que não é o caso. Eu não tô falando de sentimento de vergonha alheia necessariamente, eu tô falando de sentimento genuíno, sabe? Um sentimento que você não precise forçar pra ter aquele sentimento. Tipo você ficar preso num roadblock como esse e ter o seu carro apreendido, como provavelmente eu vou ter, e olha só, eu dei muita sorte aqui. Esse é um dos problemas de você ficar velho. E sinceramente, eu não recomendo. Eu acredito que eu tenha falado demais, acho que ninguém nem vai ver isso até o final, mas e aí? Quantos anos você tem e qual foi o último game que te passou alguma experiência, alguma sensação? Fala aí pra mim. E basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Fui. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Só que antes da gente continuar, eu preciso te falar o óbvio, que infelizmente a vida não é tão fácil quanto parece. A expectativa de inflação continua aumentando e infelizmente isso faz vários luxos do nosso dia a dia serem perdidos. E é exatamente aí pro pobre continuar vendo Netflix que hoje eu vou indicar pra vocês um serviço muito insano que eu uso, que é o Divide Mais. Abrindo seu navegador aqui e indo no dividemais.com, você tem acesso a várias contas de streaming compartilhadas, onde você consegue até 80% de desconto, irmão. Ai, mas eu tô pobre, o país tá uma merda. Isso não é responsabilidade sua. Você não precisa parar de ver o seu Netflix. E eu vou te mostrar a forma mais simples de você conseguir as suas contas com até 80% de desconto. Aqui na tela inicial do site, um pouco abaixo você consegue ver o preço das contas. Netflix R$17,90, Prime Video R$11,90. E você tem várias contas como HBO Max, Crunchyroll Mega, tendo desconto até no YouTube Premium, com cobranças que podem ser por Pix ou por cartão de débito. Você clica em comprar, clica em assinar agora, e o site vai te pedir algumas informações básicas para saber quem é você. Método de pagamento, cupom de desconto e blá blá blá. Informações digitadas, método de pagamento Pix. A gente clica em assine agora e a gente tem nada mais nada menos do que o Pix copia e cola. A gente copia, cola no nosso banco, Icon da Silva Ferreira, e depois da sua assinatura você paga, que no nosso caso já tá aprovada. Bot do WhatsApp da empresa vai te contatar duas vezes. A primeira para confirmar a sua compra, como você tá vendo, e o segundo contato para te passar o e-mail e a senha da sua conta que você acabou de assinar. Eu achei que ia demorar, acabei de receber uma mensagem aqui. 7h37 a gente fez o pedido e 7h43 a gente recebeu a conta e a senha da conta. Lembrando que é um tempo aleatório que pode demorar de 60 minutos até 7 horas. Tudo isso dependendo da demanda do dia, se tiver muito cliente ou pouco cliente. Esse foi o Divide Mais, streaming pra todos, independente da sua condição social. Agora voltando pro vídeo,